Capítulo 9. Um relato da vida e das perseguições de Martinho Lutero. Esse ilustre teólogo alemão e reformador da Igreja era filho de João Lutero e Margarete Ziegler e nasceu em Eisleben, uma cidade da Saxônia, no condado de Mansfield, em 10 de novembro de 1483. A origem e a condição de seu pai eram humildes a princípio, e ele trabalhava como mineiro. É provável, no entanto, que, por sua dedicação e diligência, tenha melhorado a sorte da família, pois veio a tornar-se um magistrado de alta posição e dignidade. Lutero foi iniciado cedo nas letras e aos 13 anos foi enviado para a escola em Magdeburg, depois para Eisenach, na Turíngia, onde permaneceu 4 anos, exibindo os primeiros sinais de sua futura eminência. Em 1501, foi enviado para a Universidade de Erfurt, onde passou pelos costumeiros cursos de lógica e filosofia. Aos 20 anos, formou-se mestre e passou a lecionar física, ética e outros assuntos da filosofia de Aristóteles. Posteriormente, por incitação de seus pais, voltou-se para a lei civil, com o objetivo de dedicar-se ao direito, mas foi desviado dessa busca por um acidente. Um dia, andando pelos campos, foi atingido por um raio e caiu ao chão, enquanto um companheiro foi morto ao seu lado. Tal evento o afetou de tal forma que, sem comunicar seus desígnios a nenhum de seus amigos, isolou-se do mundo e se retirou para a Ordem dos Eremitas de Santo Agostinho. Então, dedicou-se a ler Santo Agostinho e os escolásticos, mas, ao revirar páginas e páginas da biblioteca, encontrou acidentalmente uma cópia da Bíblia em latim, que nunca havia visto antes. Isso elevou sua curiosidade a um alto nível. Lutero a leu com muita avidez e se surpreendeu ao descobrir quão pequena porção das Escrituras era ensinada ao povo. Fez sua profissão no mosteiro de Erfurt, depois de ter sido noviço por 1 ano. Tomou as ordens sacerdotais e celebrou sua primeira missa em 1507. No ano seguinte, foi transferido do convento de Erfurt para a Universidade de Wittenberg, pois, por essa universidade ter sido recentemente fundada, pensava-se que nada poderia ser melhor para trazer-lhe reputação e crédito imediatos do que a autoridade e a presença de um homem tão célebre por sua grande erudição como Lutero. Na Universidade de Erfurt havia um certo senhor de avançada idade no convento dos agostinianos, com quem Lutero, então pertencente à mesma ordem, por ser um frade agostiniano, conversou sobre diversos assuntos, especialmente acerca da remissão de pecados. O idoso frade auxiliou Lutero nesse artigo, declarando que o mandamento expresso de Deus é que todo homem acredite que seus pecados sejam perdoados em Cristo. Disse ainda que essa interpretação foi confirmada por São Bernardo. Eis o testemunho que o Espírito Santo dá em teu coração, dizendo: teus pecados te são perdoados, pois esta é a opinião do apóstolo. O homem é gratuitamente justificado pela fé. Por essas palavras, Lutero não apenas foi fortalecido, mas também instruído acerca do pleno significado do que dizia São Paulo, que tantas vezes repete a frase: somos justificados pela fé. Então, depois de ler as exposições de muitos sobre essa passagem, percebeu também pelo discurso do Senhor com quem conversava e pelo conforto que recebeu em seu espírito,
a vaidade daquelas interpretações que havia antes lido nos escolásticos. Assim, aos poucos, lendo e comparando os escritos e exemplos dos profetas e apóstolos, com contínua invocação a Deus e com o estímulo da fé, pela força da oração, percebeu essa doutrina com mais evidência. Continuou desse modo seu estudo em Erfurt durante 4 anos, no convento dos agostinianos. Em 1512, quando 7 conventos de sua ordem tiveram um conflito com seu vigário-geral, Lutero foi escolhido para ir a Roma a fim de defender sua causa. Em Roma, viu o Papa e a corte e teve a oportunidade de observar também as maneiras do clero, cuja forma apressada, superficial e ímpia de celebrar a missa observou severamente. Assim que ajustou a querela, que era a motivação de sua viagem, retornou ao Wittenberg e foi constituído doutor em teologia à custa de Frederico, eleitor da Saxônia, que costumava ouvi-lo pregar, conhecia perfeitamente seu mérito e o reverenciava muito. Continuou na Universidade de Wittenberg, onde, como professor de teologia, se dedicou ao assunto de seu chamado. Ali, então, passou a ler intensamente conferências sobre os livros sagrados. Explicou a seus alunos a Epístola aos Romanos e os Salmos, esclarecendo-os e ilustrando-os de uma maneira totalmente nova e diferente do que havia sido feito pelos antigos comentaristas, de modo que parecia surgir um novo dia depois de uma noite longa e escura, a juízo de todos os homens piedosos e prudentes. Lutero diligentemente dirigia a mente dos homens ao Filho de Deus, como João Batista manifestou o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Assim também Lutero, resplandecendo na igreja, como a luz do dia após uma noite longa e escura, mostrou expressamente que os pecados são livremente redimidos pelo amor do Filho de Deus e que devemos abraçar fielmente esse generoso dom. Sua vida era correspondente à sua profissão. Era evidente que suas palavras não saíam apenas de seus lábios, mas procediam do próprio coração. A admiração por sua vida santa atraiu muito o coração dos que o ouviam. A fim de tornar-se mais qualificado para a tarefa que empreendera, aplicou-se atentamente ao estudo das línguas grega e hebraica, e a isso se dedicava quando as Indulgências Gerais foram publicadas em 1517. Leão X, que sucedeu de Júlio II em março de 1513, concebeu a construção da magnífica Igreja de São Pedro em Roma, que foi, de fato, iniciada por Júlio, mas ainda demandava grandes somas para ser concluída. Leão, portanto, em 1517, publicou indulgências gerais em toda a Europa, em favor daqueles que contribuíssem com qualquer quantia para a construção da Igreja de São Pedro. Havia pessoas designadas em diferentes países para proclamar as indulgências e receber o dinheiro pago por elas. Esses estranhos procedimentos causaram grande escândalo em Wittenberg e inflamaram particularmente o devoto zelo de Lutero, que, por ser naturalmente acalorado e ativo, foi incapaz de se conter diante do caso e decidiu declarar-se contra as indulgências em todas as circunstâncias. Portanto, às vésperas do dia de Todos os Santos, em 1517, Lutero fixou publicamente na igreja próxima ao castelo daquela cidade uma tese sobre as indulgências. No início da tese, desafiou qualquer um a se opor, fosse por escrito ou em uma discussão. Assim que as proposições de Lutero sobre indulgências foram publicadas, Tetzel, o frade dominicano e comissionado para vendê-las, defendeu e publicou uma tese em Frankfurt, contendo um conjunto de proposições diretamente contrárias àquelas. Fez ainda mais, despertou o clero de sua ordem contra Lutero, anatematizou-o do púlpito como um herege, mais do que condenável, e queimou sua tese publicamente em Frankfurt.
A tese de Tetzel também foi queimada, em troca pelos luteranos de Wittenberg, mas o próprio Lutero negou ter sido parte nesse procedimento. Em 1518, Lutero, embora aconselhado do contrário por seus amigos, mas para mostrar obediência à autoridade, foi ao mosteiro de Santo Agostinho, em Heidelberg. Enquanto o capítulo era celebrado, ele manteve em 26 de abril uma discussão referente à justificação pela fé. Em Busser, presente, anotou por escrito e depois comunicou a Beltz-Reynolds, não sem as mais altas comendas. Enquanto isso, o zelo de seus adversários crescia cada dia mais e se tornava mais ativo contra ele, até que foi finalmente acusado como herege por Leão X. Assim que voltou, portanto, de Heidelberg, escreveu uma carta a esse Papa, nos termos mais submissos, e enviou-lhe ao mesmo tempo uma explicação de suas proposições sobre indulgências. Essa carta é datada do Domingo da Trindade, 1518, e foi acompanhada de um protesto, no qual declarou que não pretendia promover ou defender nada contrário às Escrituras Sagradas ou à doutrina do país, recebida e observada pela Igreja de Roma, ou aos cânones e decretos dos papas. No entanto, via-se livre para aprovar ou desaprovar as opiniões de São Tomás, Bonaventure e outros escolásticos e canonistas que não se baseiam em nenhum texto. O imperador Maximiliano foi igualmente solícito para com o Papa em impedir a propagação das opiniões de Lutero na Saxônia, o que seria problemático tanto para a Igreja como para o Império. Maximiliano, portanto, escreveu a Leão em uma carta enviada no dia 5 de agosto de 1518, implorando que proibisse, por meio de sua autoridade, essas inúteis discussões, precipitadas e perigosas, assegurando-lhe também que executava estritamente no Império tudo o que sua santidade ordenasse. Enquanto isso, Lutero, assim que tomou conhecimento acerca do que acontecia a seu respeito em Roma, usou todos os meios imagináveis para impedir que fosse levado para lá, conseguindo uma audiência de sua causa na Alemanha. O eleitor também era contra a ida de Lutero a Roma e pediu ao cardeal Caetano que ele fosse ouvido diante dele, como legado do Papa na Alemanha. Diante de tais discussões, o Papa consentiu que a causa fosse julgada perante o cardeal Caetano, a quem dera o poder de decidir. Lutero, portanto, partiu imediatamente para Augsburg e levou consigo as cartas do eleitor. Chegou à cidade em outubro de 1518 e, com a garantia de sua segurança, foi admitido na presença do cardeal. Mas Lutero logo se convenceu de que deveria temer mais o poder do cardeal do que discussões de qualquer tipo. Portanto, temendo ser preso caso não se submetesse, retirou-se de Augsburg no dia 20. Contudo, antes de sua partida, publicou um apelo formal ao Papa e, encontrando-se protegido pelo eleitor, continuou a ensinar as mesmas doutrinas em Wittenberg e enviou um desafio a todos os inquisidores que viessem discutir com ele. A respeito de Lutero, Miltitius, o assistente do Papa, tinha ordens para exigir que o eleitor o obrigasse a se retratar ou que lhe negasse sua proteção. No entanto, a situação não podia ser conduzida com demasiada soberba, pois o crédito de Lutero estava firmemente estabelecido. Além disso, o imperador Maximiliano morreu no 12º dia desse mesmo mês, evento que alterou drasticamente o rumo das questões e tornou o eleitor mais hábil em determinar o destino de Lutero. Miltitius achou melhor, portanto, fazer o que poderia ser feito por meios justos e amigáveis, e com essa finalidade começou a conversar com Lutero. Durante todos esses tratados, a doutrina de Lutero se espalhava e prevalecia grandemente. Ele próprio recebeu grande incentivo em seu país e no exterior. Os boêmios da época
enviaram a ele um livro do célebre John Hus, que havia sido um mártir na obra da Reforma, além de cartas nas quais o exortavam à constância e à perseverança, reconhecendo que a teologia que ensinava era teologia pura, sã e ortodoxa. Muitos homens grandiosos e eruditos se juntaram a ele. Em 1519, Lutero protagonizou uma famosa discussão em Leipzig com John Exius. Mas essa discussão terminou como todas as outras, as partes não menos distantes em opinião, mas mais inimigas pessoais uma da outra. Por volta do final desse ano, Lutero publicou um livro no qual defendia que a comunhão fosse celebrada sob ambas as espécies, o que foi condenado pelo bispo de Misnia em 24 de janeiro de 1520. Enquanto Lutero trabalhava para justificar-se diante do novo imperador e dos bispos da Alemanha, Exius foi a Roma para solicitar sua condenação, algo que, como se poderia facilmente conceber, já não era tão difícil de ser alcançada. De fato, as importunações contínuas dos adversários de Lutero diante de Leão o levaram a publicar uma condenação formal contra ele, o que fez em uma bula, datada de 15 de junho de 1520. Tal bula foi levada para a Alemanha e publicada por Exius, que a havia solicitado em Roma. A Exius, juntamente com Jerônimo Alexander, um homem eminente por sua erudição e eloquência, foi confiada pelo Papa a execução da tarefa. Enquanto isso, Carlos V da Espanha, depois de nos Países Baixos, dirigiu-se à Alemanha e foi coroado imperador no dia 21 de outubro em Aix-la-Chapelle. Martinho Lutero, depois de haver sido acusado a primeira vez em Roma pela censura do Papa em uma quinta-feira santa, dirigiu-se pouco depois da Páscoa para Worms, onde, apresentando-se diante do imperador e dos governadores de todos os estados da Alemanha, manteve-se constante na verdade, defendeu-se e respondeu a seus adversários. Permaneceu alojado, bem agasalhado, e recebeu a visita de muitos condes, barões, cavaleiros da ordem, nobres, sacerdotes e pessoas comuns, que frequentavam sua hospedagem até a noite. Ele veio, ao contrário das expectativas de muitos, tanto dos adversários como de outros. Seus amigos deliberavam juntos e muitos tentaram convencê-lo a não se arriscar em tão iminente perigo, considerando as tantas vezes em que não cumpria uma promessa feita. Ele, por sua vez, depois de ouvir suas persuasões e conselhos, respondeu dessa maneira: no que a mim diz respeito, desde que fui chamado, estou certamente decidido a entrar em Worms, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, embora eu saiba que existem tantos demônios para resistir a mim, quanto existem telhas para cobrir as casas em Worms. No dia seguinte, o arauto o levou de seu alojamento para a corte do imperador, onde permaneceu até às 6 horas, pois os príncipes estavam ocupados em reuniões importantes. Cercado por uma grande quantidade de pessoas, enquanto aguardava, quase foi sufocado pela multidão que o pressionava. Depois, quando os príncipes se mostraram prontos, Lutero entrou, e Exius, o oficial, falou da seguinte maneira: responda agora à exigência do imperador. Manterás todos os livros que reconheceste serem de tua autoria, ou revogarás qualquer parte deles e te submeterás? Martinho Lutero respondeu com modéstia e humildade, sem deixar de demonstrar firmeza e constâncias cristãs. Considero que vossa soberana majestade e vossos honoráveis exigem uma resposta clara. Digo isto e professo com toda determinação, sem dúvidas ou sofisticações, que se não me convencerdes a fazê-lo pelos testemunhos das Escrituras, pois não creio no Papa, nem em seus concílios gerais, que erraram muitas vezes e se contradisseram. Minha consciência está tão atada
e escravizada a essas escrituras e à palavra de Deus, que não irei nem poderei retratar-me de qualquer coisa, considerando ser um ato ímpio ou ilícito, fazer algo contrário à minha consciência. Nisso me sustento e descanso. Não tenho mais o que dizer. Deus tenha misericórdia de mim. Os príncipes consultaram-se entre si acerca dessa resposta dada por Lutero. Quando o interrogaram cuidadosamente, o porta-voz passou a refutá-lo assim: a majestade do imperador exige de ti uma resposta simples, negativa ou afirmativa, se desejas defender todas as tuas obras como cristãs ou não. Lutero, voltando-se para o imperador e os nobres, rogou que não o obrigassem a ceder contra sua consciência, confirmada pelas Sagradas Escrituras, sem argumentos manifestos, sustentados em contrário por seus adversários. Estou amarrado pelas Escrituras. Antes da conclusão da Dieta de Worms, como fora chamada aquela reunião, Carlos V fez com que fosse redigido um edito, datado de 8 de maio, decretando que Martinho Lutero fosse, de acordo com a sentença do Papa, visto de agora em diante como um membro separado da Igreja, um cismático e claramente um herege obstinado. Enquanto a bula de Leão X, executada por Carlos V, trovejava por todo o império, Lutero foi colocado em segurança no castelo de Wittenberg. No entanto, cansado de ficar isolado, apareceu publicamente outra vez em Wittenberg, em 6 de março de 1522, depois de estar ausente por cerca de 10 meses. Lutero declarou uma guerra aberta contra o Papa e os bispos, e para conseguir que o povo menosprezasse a autoridade deles o máximo possível, escreveu um livro contra a bula do Papa e outro contra a ordem falsamente chamada a Ordem Episcopal. Publicou também uma tradução do Novo Testamento na língua alemã, que foi posteriormente revisada por ele e por Melanchthon. Havia agora grande confusão na Alemanha e na Itália, pois aconteceu uma briga entre o Papa e o Imperador, durante a qual Roma foi tomada 2 vezes e o Papa foi preso. Enquanto os príncipes estavam, assim, ocupados com conflitos entre si, Lutero persistiu em continuar o trabalho da reforma, bem como sua oposição aos papistas, combatendo os anabatistas e outras seitas fanáticas que, aproveitando-se das suas discussões com a Igreja de Roma, surgiram e se estabeleceram em vários lugares. Em 1527, Lutero foi subitamente acometido por um coágulo no coração, que quase pôs fim à sua vida. Sem quaisquer perspectiva de resolver os problemas da Alemanha, o imperador foi forçado a convocar uma dieta em Spires, em 1529, a fim de exigir a assistência dos príncipes do império contra os turcos. Os reformadores, em 14 cidades, Estrasburgo, Nuremberg, Ulm, Constança, Rettlingen, Windsheim, Memmingen, Lindau, Kempten, Heilbronn, Isny, Weisberburg, Nordlingen, São Esgal, se uniram contra o decreto da dieta e emitiram um protesto, escrito e publicado em abril de 1529. Esse foi o célebre documento que deu aos reformadores na Alemanha o nome de protestantes. Depois disso, os príncipes protestantes trabalharam para reformar uma aliança firme e instruíram o eleitor da Saxônia e seus aliados que haviam aprovado o que a dieta havia feito. Mas os deputados redigiram uma apelação e os protestantes logo apresentaram uma apologia à sua confissão. A famosa confissão elaborada pelo moderno Melanchthon, bem como a apologia. Os documentos foram assinados por uma variedade de príncipes e Lutero mais nada tinha a fazer senão sentar-se e contemplar a poderosa obra que havia terminado. Sendo somente um monge, pôde impactar a Igreja de Roma com tamanha intensidade que seria necessário outro igual a ele para derrubar sua obra,
que pôde ser justamente avaliada como poderosa. Em 1533, Lutero escreveu uma epístola consoladora aos cidadãos de Oxford, que haviam sofrido algumas dificuldades por aderir à Confissão de Fé de Augsburgo. Em 1534, a Bíblia, traduzida por ele para o alemão, foi impressa pela primeira vez como o protótipo do antigo acordo zelado em Bibliópolis, pelas mãos do próprio eleitor, a publicada no ano seguinte. Publicou também, no mesmo ano, um livro contra as missas e a consagração de sacerdotes. Em fevereiro de 1537, foi realizada uma assembleia em Smalcald sobre questões religiosas, para os quais Lutero e Melanchthon foram convocados. Durante a reunião, Lutero foi acometido por uma doença tão grave que já não havia esperança de sua recuperação. Ao ser transportado, escreveu seu testamento, no qual legou seu desprezo ao Papa, a seus amigos e irmãos. Assim, permaneceu ativo até sua morte em 1546. Naquele ano, acompanhado por Melanchthon, visitou seu país natal, onde não ia há muitos anos, e voltou em segurança, mas logo depois foi chamado para retornar outra vez pelos condes de Montflet, a fim de resolver algumas diferenças que surgiram sobre suas fronteiras, onde foi recebido por 100 cavaleiros ou mais e conduzido de maneira muito honrosa. No entanto, estava ao mesmo tempo tão doente que temia sua morte. Lutero disse que esses ataques de enfermidade costumavam acontecer quando tinha grandes negócios a empreender. Deste, porém, não se recuperou. Morreu em 18 de fevereiro, em seu 63º ano. Um pouco antes de expirar, advertiu os que estavam ao seu redor a orar a Deus pela propagação do Evangelho. Pois, disse ele, o Concílio de Trento, que se reuniu por uma ou duas vezes, e o Papa inventariam coisas estranhas contra o Evangelho. Sentindo que sua hora fatal se aproximava, antes das 9 horas da manhã, entregou-se a Deus com esta oração devota: Meu Pai Celestial, Deus eterno e misericordioso, Tu manifestaste a mim o Teu querido Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinei sobre ele e o conheci. Eu o amo como minha vida, minha saúde e minha redenção. Amo aquele a quem os ímpios perseguiram, difamaram e afligiram com insultos. Toma a minha alma para ti. Então repetiu por 3 vezes: Em tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimiste, ó Deus da verdade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tendo orado repetidas vezes, foi chamado diante de Deus. Então, orando, seu inocente espírito pacificamente foi separado do corpo terreno.